Olá, protagonista! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Podizagem, o podcast de aprendizagem para a vida. Atualmente, todas as empresas de tecnologia estão vivendo na pele aquele discurso do que seria o futuro dos negócios que foi mencionado há 20 anos atrás por Peter Drucker num livro chamado A Economia do Conhecimento, ou melhor, um termo que ele cunhou, que ele popularizou, chamado Economia do Conhecimento, num livro chamado A Era da Descontinuidade do início da década de 70. Então, hoje, o profissional que tem mais valor no mercado, é o que a gente tem visto, né? É o que absorve e aplica mais rápido o conhecimento. O detalhe é que para absorver novos conhecimentos é necessário compartilhar. Essa dinâmica de aprender e ensinar é o que move essa economia do conhecimento. Se você acredita que a sua empresa precisa aprender, você já sabe que esse é um pilar muito importante, é um dos mais estratégicos para organizações que querem permanecer competitivas. O que os profissionais dessa área, principalmente de desenvolvimento de software, que é um dos públicos aí mais concorridos do mercado de trabalho atual, pensam sobre esse assunto? Quais são as suas experiências? O que eles acham que está relacionado com esse tema? Os protagonistas dessa área que convidamos vão poder ilustrar muito bem essas respostas para a gente hoje. Então a gente vai começar agora mais um episódio desse Podizagem, o podcast de aprendizagem para a vida, com um escambo de ideias sobre conhecimento como pilar estratégico no mundo da tecnologia. Eu sou o Júlio Cunha e comigo aqui está o Renan Luz. Tudo bem, Renan? Fala, Júlio. Tudo bem? Espero que você que está nos ouvindo, nos assistindo, você esteja também muito bem. E para você que está chegando agora no Podizagem, o nosso foco é compartilhar experiências pessoais sobre um aspecto muito específico da jornada humana, né, que é a aprendizagem. E no bate-papo de hoje, para falar sobre a estruturação do pilar de conhecimento em empresa de software, nós temos dois convidados especiais, o Rafael Brick e o Sérgio Grisa. Mas antes, para você não perder nenhum episódio da série Escambo de Ideias aqui do Podizagem, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, tá bom? E para a gente começar, então vamos lá aos nossos convidados. Eu quero pedir que eles se apresentem contando uma história. Nós gostamos de história aqui no Podizagem. E eu quero pedir para o Rafael contar uma pequena história marcante da sua história, da sua vida de aprendizagem. Olá, Rafael, tudo bem? Olá, Renan, tudo certo? Tudo ótimo. Prazer aí estar participando dessa edição do Podizagem. Vou abrir aqui a minha apresentação contando uma história. Na minha infância, na minha juventude, eu praticava basquete, né? Eu jogava e joguei boa parte da minha juventude nas categorias de base. E quando a gente treinava, né, a gente repetia várias vezes o mesmo movimento, o mesmo arremesso, às vezes 100 vezes, às vezes 200 vezes no mesmo treino. E a gente muito novo queria só saber de jogar, né? A gente queria jogar, queria se divertir jogando, mas nos treinos a gente tinha que ali fazer várias vezes o mesmo movimento, né, o mesmo arremesso. Isso me intrigava até que uma vez, com um dos meus treinadores, eu conversando com ele, uma vez eu perguntei, né, por quê? Né, eu já fiz 200 vezes o mesmo arremesso, 200 vezes o mesmo movimento, né, por que que a gente não pode agora já jogar? E aí ele trouxe uma visão bem interessante, que a gente praticava aquele tipo de movimento, aquele tipo de arremesso várias vezes, para que o nosso cérebro decorasse aquele movimento e executasse ele de forma automática. Porque no jogo há um contexto tão complexo, situações tão complexas que a gente não consegue prever, que o quanto mais o básico a gente fizer no automático, mais tempo a gente vai ter para lidar com aquelas situações complexas. Eu até recente me deparei com um estudo de Cambridge que fala um pouco disso, né, do piloto automático do cérebro, né, igual quando tu tá dirigindo e troca marcha, tu não parou para pensar para trocar uma marcha, né?
E isso foi algo que me marcou bastante e eu faço uma correlação até com o mundo corporativo, né? Quanto mais a gente treina o básico, mais a gente consegue ter tempo para lidar com esse mundo complexo que a gente tem aí, né? No dia a dia do nosso mundo corporativo. Então, isso é algo que me marcou bastante e que até hoje aí eu uso diversas vezes no dia a dia esse conceito. Bom, meu nome é Rafael Brick, talvez em algum momento serei chamado de Break, é o meu apelido. Eu trabalho na área de software já há mais de 18 anos, atualmente estou na Selbet, liderando a estrutura de software da Selbet, então eu tenho a minha carreira toda voltada a esse mundo do software aí. E, novamente, é um prazer estar participando dessa edição aí do Podsage. Que bacana, Rafael. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai trocar muita ideia boa aqui. O legal da tua história que eu gostei é aquela famosa frase, né? A repetição leva à perfeição, né? E na tua história a gente já viu isso e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quero chamar agora o nosso segundo convidado, querido Sérgio Grisa, conhecido como o Mestre. Tudo bem, Grisa? Deixa eu abrir o seu microfone aqui, Grisa, que está fechado o seu microfone. Aí, Também. maravilha. Tudo bem, Grisa? Legal, galera. Tudo bem, sim. Para chegar a mestre falta um pouco, né? Eu acredito que mais uma encarnação, duas, talvez eu consiga chegar lá. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, trocando esse bate-papo com o Break também, que é um novo amigo, né? Agora deste ano, e vocês nem se falam, né? São amigos há mais tempo, né? Eu acho que só essa é a diferença. Eu separei algumas histórias aqui, na verdade, elegi uma delas, porque ela tem muito a ver com o que eu faço, né? E o que eu posso fazer, né? Eu sempre tive dedicado a entender o que é o mundo da colaboração, da cooperação, né? E quando o Cirque du Soleil ele veio ao Brasil, eu acredito que foram 3 vezes, as 3 vezes eu pude ir assistir. E o que eu aprendi lá, né? Eu fui assistir, a primeira edição deles aqui no Brasil, em São Paulo, e claro, né, eu não deixei por menos de comprar e investir na melhor posição para assistir o show, né. Aquilo não é um show, né, realmente é um aprendizado, né. Então, estava eu sentado na primeira fila, onde você recebe a parti o os participantes, né, onde você consegue interagir com o participante, e e foi bem interessante, porque eu olhei todo aquele cenário e entendi: "Ah, mas que legal, né". Eh, Eles têm é bom o som deles, né, eles fazem isso através de máquinas de som, enfim. Mas fiquei curioso porque eu não via nada como caixa de som, não via absolutamente nada que me arremetesse a isso. Aí eu percebi que não tinha som, montado dessa forma, que realmente era uma banda, e a banda era a banda do Circo de Soleil. Foi muito interessante, porque eu falei: "É coisa incrível", porque um circo também tem uma banda, né, e de fato pude comprovar uma banda, mas me interessei muito pelo fato de que a banda tampouco aparecia ao palco, né, ela ficava um pouco mais atrás do espetáculo, né. E eu falei: "Preciso entender um pouco melhor, preciso ver isso melhor". Eis que estava eu na primeira fila e eu ficava observando os artistas, né, e eles ficavam naquele trapézio, e eu me preocupava também de por que não havia uma rede, né, que protegesse, que trouxesse segurança. Aí eu entendi, eh, que aquilo ali, não precisava de rede, simplesmente aqueles humanos que estavam fazendo aquilo com tamanha perfeição, eles voavam, de certa forma. Então não havia rede, então não havia segurança. Mais interessado fiquei, porque eu não conseguia entender como é que o homem lagarto, né, subia, naqueles obstáculos.
E foi quando o pessoal sempre leva ao palco um visitante, né? E nesse meio tempo eu entendi que eles estavam me chamando para ir ao palco, porque eles iam fazer alguma brincadeira no Circo de Soleil. Eu não pude acreditar, porque, enfim, né, como que pode, né? Eu estar lá e ao mesmo tempo participar do show, né? Eu fiquei muito interessado, porque eu queria entender como é que funcionava a banda, né, e como é que funcionava o Homem Lagarto, né. O Homem Lagarto falava comigo, tinha mais de 400 pessoas, e eu preocupado em olhar para trás, para tentar entender, né, como uma banda era formada, como uma banda tocava, e eu não estava muito ligado, à cena, ao contexto em si, né. Aos poucos eu fui percebendo que o contexto era cômico, né, e eu estava fazendo parte desse contexto, mas eu estava aprendendo, eu queria aprender um pouco mais. Me interessava muito saber, essa integração, porque vejam bem, o Circo de Soleil ele se apresenta quase que 2 vezes por dia, e não é a mesma composição, não é o mesmo time, né. E ali, estando eu no palco, tentando falar com o Homem Lagarto, ele me explicando algumas coisas e me fazendo, conversar no meio de 400 pessoas, eu percebi, né, que também sentado lá atrás dos bastidores, tinha mais 3 Homem Lagarto, né, preparados e prontos para entrar no palco. E era estranho, porque veja o dilema. Aqueles 3 que estavam lá, eles estavam aplaudindo, torcendo, né, por aquele personagem que estava ali, que não era eles, né. E é engraçado porque no outro dia, haveria outro show, e eles estavam competindo no mesmo momento, porque seguramente, a competição é que vai fazer, no outro dia, né, uma nova equipe se apresentar. E aí eu pude perceber, né, o poder da colaboração, o poder da integração. E pude perceber como você deve, no seu trabalho, na sua vida, aplaudir e prestigiar o sucesso dos outros, né, ao mesmo tempo que, você está competindo. Então foi uma lição muito interessante, cômica, né, porque eu não entendia, muito o que se passava no contexto, ao mesmo tempo que tentava procurar explicações. Eu estava lá no picadeiro com todo o Circo de Soleil, com todos aqueles personagens, com o Homem Lagarto tentando falar comigo e as pessoas rindo, e eu não estava preocupado com o contexto. Eu queria aprender exatamente como que era essa integração, né, dos times, mesmo que os times estivessem competindo, porque no outro dia haveria outro show, e obviamente quem iria participar era o time ou o personagem que mais performasse, né, ao mesmo tempo eles estavam torcendo, né, estavam aplaudindo até. Foi muito interessante, é muito importante, e daí eu pude entender, que você tem que aplaudir o sucesso do outro, que você tem que compartilhar o sucesso do outro, mesmo que esse sucesso possa não trazer você para o palco, para o contexto, o outro dia, né. Esse foi, então, um aprendizado impressionante, cômico, né, porque, afinal de contas, é muito difícil você ficar, eh, com 400 pessoas assistindo você, você interagindo com o Homem Lagarto e não entendendo, porque você estava procurando exatamente esse contexto. Isso, me fez entender, o quanto é importante você torcer, você aplaudir pelo sucesso de outro. Eu venho fazendo isso desde então, né, e há muito tempo trabalhando na área de tecnologia. Tempos atrás, então, se falávamos em informática, depois veio, tecnologia da informação, e agora a gente fala em tecnologia, porque a gente não manuseia somente a informação, né. A gente manuseia a liderança, a gente manuseia o desenvolvimento das pessoas, né, e a gente trabalha com muitas tecnologias ao mesmo tempo, né. Voltado, evidentemente, para fazer negócio e para as pessoas, né. Hoje eu atuo e trabalho com 4 empresas diferentes, com 4 ramos de negócio diferentes,
unidas por uma única e importante instância, as pessoas, né? Eu acredito que isso, então, é o mais importante como história, né? A colaboração, a cooperação e torcer pelo sucesso dos outros, né? E esperar o seu sucesso. É isso, né, Renan? Muito bom, mestre Grisa. Que prazer falar com você novamente. Eu vou falar aqui, os antigos aí, galerinha aí lá do início de 2000 e tudo mais aí, os ex-DataSul, né? O pessoal lembra muito bem do Sérgio Grisa, especialista em produtos de software. Bom, gente, obrigado pela apresentação de vocês e nós vamos começar já entrando no nosso primeiro quadro, que é o quadro Replay. Solta a vinheta. Muito bem, no quadro Replay a gente fala de experiências que deram muito certo e que vale a pena ser reprisadas. Júlio, quero ter a honra de que você conduza esse quadro para a gente. Fazendo o link com a experiência que o Brick comentou, né, na história dele, sobre repetição e como isso é importante, né, no esporte. Uma coisa que chama atenção também quando a gente fala de performance, de desempenho dentro do mundo do trabalho, existem algumas teorias que falam aí, eu acho que isso deve vir muito do esporte, essa teoria que fala assim da necessidade de você ter oportunidade de fazer várias vezes alguma coisa para chegar num nível de excelência, né, Brick? Então isso aí tem muito a ver com a história que você contou do basquete, né? Pô, por que eu tenho que repetir tanto o movimento? Por que eu tenho que, entre aspas, ensaiar, né, praticar tanto? E existe uma métrica aí que fala, e eu acho que tem tudo a ver com o quadro aqui de replay, né, que é algo que você faria de novo, algo que você gostaria, ou que deu certo, alguma coisa que você aprendeu ou que você ensinou, a forma como você aprendeu, que você ensinou, que você gostaria de falar. Mas eu acho que você já falou um pouco sobre isso quando você contou da tua história de aprendizagem, que foi no esporte ali, né? Tem até Sim. umas métricas que o pessoal fala no mundo do trabalho aí que, tipo, 3.000 horas, enfim, um número X de horas depois que você faz alguma coisa que você chega no nível de excelência, né? Quando a gente vai para aviação, tem o número de horas de voo que o cara tem que ter para poder pilotar uma aeronave a jato, depois uma aeronave maior e assim por diante, né? Tem número de horas de voo que você precisa completar antes de se considerar um piloto. E na tua história aí, Brick, o que você vivenciou que, além dessa parte do esporte aí, que você gostaria de compartilhar aí que valeria a pena fazer de novo? A gente rodou já algumas dinâmicas, e aí até conecta um pouco com a própria história do Grisa, né, do compartilhar, do trabalho em equipe, e de fato, assim, a gente não pode parar de aprender nunca, né? Eu acho que esse é um aspecto muito importante no mundo da tecnologia e talvez o maior desafio para quem quer ingressar nessa área e para quem quer se desenvolver nessa área, que tudo muda muito constantemente, né? E uma das coisas assim que a gente já fez algumas vezes e que deu muito certo são dinâmicas em que a gente coloca um grupo, né, para trabalhar em conjunto numa meta, e testa esse grupo, né? Existem algumas dinâmicas, uma delas é o Coding Dojo, que a gente chama, onde a gente dá um desafio e coloca uma equipe para trabalhar em conjunto ali, e muito se revela, né, do que as pessoas pensam sobre o desafio, da forma como elas encaram aquele desafio, porque às vezes eu sei fazer do meu jeito, mas nem sempre é o jeito da outra pessoa. E ali a gente começa a entender o impacto, né, do meu trabalho no trabalho do outro, né, o quanto isso precisa ser desenvolvido, o quanto essa sinergia precisa ser criada, né? Então isso é um fator bem primordial no dia a dia, ainda mais que cada vez mais a gente lida com equipes multidisciplinares, que cada vez mais tem mais responsabilidade, tem mais automaticamente poder de decisão,
Elas se sentem mais motivadas em virtude disso, mas ao mesmo tempo elas também precisam, né, arcar com a responsabilidade dessa desse poder que está na mão delas, e para isso elas precisam entender realmente como trabalhar em equipe. E quando a gente roda esse tipo de dinâmica, é muito interessante, assim, porque as pessoas elas se descobrem, né? Elas se soltam e se descobrem e começam a perceber como a outra pessoa pensa. Elas aprendem olhando as outras, né, trabalhar em cima daquele desafio, e elas vão aprendendo: "Pô, aquela pessoa raciocina desse jeito, olha só que interessante, eu poderia também raciocinar dessa forma". Então isso é muito interessante, e como muda muito, a tecnologia muda, os desafios mudam, os contextos de negócios mudam, toda vez se a gente roda essa dinâmica com o mesmo grupo de pessoa, o resultado é diferente, porque tudo muda muito constantemente, né. Então, por isso que, volta um pouco a minha história, né, a história da repetição, a história desse, né, a gente vive contextos muito complexos, né, então quanto mais a gente trabalha o básico, quanto mais a gente desenvolve o básico, né, mais a gente consegue lidar com esses desafios do dia a dia que a gente não consegue prever. Então, talvez um replay aí, que a gente faz com certa constância são essas dinâmicas, né. O aprendizado, mas também esse aprendizado em grupo, né, para que um comece a entender como o outro trabalha e o quanto isso é essencial no dia a dia de uma equipe, né, para que ela consiga ter sucesso, né, nos desafios. Ô, Brick, eu estou Legal. entendendo na tua fala que a gente nunca consegue chegar numa fórmula mágica, né? Porque se você executa essa dinâmica e cada vez que você executar vai ter um resultado, não vai Sim. chegar na fórmula mágica, né? Justamente por Isso. conta da dinamicidade das pessoas, da mudança das tecnologias, né? As empresas mudam muito de forma acelerada, né? Sim. Então a gente não consegue chegar na fórmula mágica, certo? Não. E talvez um grande erro é querer achar ela, né, ou esperar por ela, né. Acho que Tal- esse é o grande erro, e talvez até a abertura que o Júlio fez, né, o desafio, né, de lidar com o conhecimento, e talvez encontrar a fórmula mágica seja tentar encontrar essa fórmula mágica talvez seja um erro. Exatamente. Eu quero aprender, eu quero aproveitar esse discurso do Brick e fazer uma pergunta para o Grisa. Será que tem um número, né? Já que a gente já está vendo aqui que fórmulas são coisas mais difíceis aí de a gente atingir quando a gente está falando da turma aprender a codar, aprender a desenvolver, a resolver problemas de negócio, né, com tecnologia. Mas aí, se o Grisa já tem uma métrica aí na experiência dele de tempo de experiência médio de um profissional na área de tecnologia para ele começar a ficar produtivo? Tem alguma métrica assim? O Brick também, se souber, também pode falar, mas eu queria começar aí pelo Grisa. Então, é muito relativo, tudo depende, né? Porque, como trabalhadores do conhecimento que somos, e, e somos trabalhadores de um bem intangível, né? Você rapidamente pode alcançar a maturidade ou não está mais vinculado aos anos de experiência, né. Hoje, o combustível, né, que precisava no passado para isso, rola muito rápido nos meios digitais, né. E você tem muito acesso, né, cada vez mais fácil ainda. Você pode aprender em inglês, você pode aprender em japonês, você pode aprender em francês, né, o que torna o indivíduo um ser capaz muito rápido, né. O que a gente pode, vasculhar nesse mundo é o quão consistente vai ser, essa explosão, né, de um outlier ou até mesmo da experiência. Então, Júlio, passou a ser muito relativo, dependendo da capacidade, dependendo da inteligência, não depende do QI, né, até porque o Grow Mindset já explica para a gente que você não precisa ser um formado, né, acadêmico e tal, para você aprender. O autodidata ficou muito mais fácil. E assim, com a invasão que a gente teve da informação, em vários modelos, né, visual, sensorial, escrito, né, escutado,
você ativou N sensoriais em você capaz de desenvolver você muito rapidamente. O mundo de tecnologia, você vê júnior sendo formados em 8 meses, 7 meses, o que você levaria no passado uma faculdade inteira, tá. Então, o meio de hoje, né, que é extremamente veloz, né, e consistente, é muito melhor que o do passado, né. Os desafios são diferentes, eu não estou dizendo aqui que o desafio de hoje é maior ou não que o do passado, mas os meios são maiores. Então ficou relativo, na minha visão, ficou relativo você dizer que o profissional é experiente, não é experiente, é maduro, não é experiente, até mesmo, por conta disso, né, a invasão que você teve de informação num curto espaço de tempo, né, e você usando todos os sentidos que você tem, né, ouvido, nariz, tudo que você eu estou aguardando chegar aí a internet com aroma, né, porque daí eu vou poder falar sobre café e poder sentir o aroma. Já Oh, tem isso vai ser estudos sensacional, hein, Grisa? já tem estudos que provam que você estudos não, tecnologia o suficiente, que você pode sentir o abraço de alguém, né, mesmo estando você na China. Então está se aproximando cada vez mais outros fatores, né, que vai tornar a experiência, pelos anos de vida, um fato irrelevante, né. Vejam vocês, por exemplo, o que é a geração de hoje, né. A geração de hoje é a geração Alexa, porque ela vai responder tudo para você, mesmo que você tenha 1 ano de idade, né. Então, concluindo, Júlio, depende, né. Uma coisa que é certo, nós não vamos contar a experiência por tempo de vida, não vamos, né, vai ter outro fator. E Existe uma eu tenho. forma para ele. Oi, Júlio? Pode falar, Grisa, desculpa te interromper. Pode falar, desculpa te interromper. Eu acho que, se a gente tentasse montar uma equação hoje de performance, eu arriscaria dizer, né, e aqui nós estamos buscando um aprendizado para o mundo corporativo e para a vida pessoal, por matemático que sou de nascença, né, eu levaria tudo para matemática, eu diria que esta performance, né, ela é igual ao seu potencial menos as interferências que você sofre do meio, ou seja, as interferências do contexto. Se você quer melhorar a performance de alguém, ou você mesmo quer melhorar a performance, trata de aumentar o seu potencial de 2 formas, né? Conhecimento, treinamento e aprendizagem, certo? E a segunda forma é motivação. Você tem que trazer motivação. Como a gente sabe que nessa equação de primeiro grau, né, o P de potencial é algo que depende também de coisas mais complexas e depende do indivíduo, a gente parte para a segunda variável da equação, que são as interferências do meio. E, por exemplo, nós, gestores, diretores, líderes, coordenadores, nós podemos reduzir e rapidamente, né, numa equação desse tipo, se você reduzir a variável 2, né, o resultado vai aumentar. Quais são o que você pode fazer para reduzir as interferências, né? Carga cognitiva alta, né? Hora extra em demasiado, né? Você pode reduzir a bola dividida que você tem no meio dos times, né? E, preferencialmente, eu acho que a gente tinha que reduzir o tempo que trabalhamos por dia, né? Já que nós não medimos performance pelo tempo da experiência, eu diria para você que nós deveríamos trabalhar menos horas. Há uma razão fundamental para isso, e vocês vão concordar comigo, depois eu posso passar para o break a palavra. Hoje, por exemplo, Elon Musk está levando todos a habitar a
a unidade internacional, né, espacial. E ele vai levar certamente, né, as pessoas para passear em Marte, ou ele vai populá-lo. Legal, mas eu digo isso em contrapartida. Quanto, né, um pai e uma mãe têm o direito de ficar em casa para cuidar do recém-nascido? E aí eu me pergunto, Elon Musk está construindo espaçonave para quem? Quem vai pilotar? Se um pai hoje tem 5 dias para ficar em casa para cuidar do filho, e a mãe tem apenas 4 ou 5 meses para educar. Ou seja, Elon Musk no futuro não terá seres inteligentes, porque nós não temos tempo para formar essas pessoas. Eu suponho que em breve os governos estarão pensando nisso, né? E estarão também dando mais tempo para que possamos cuidar. Então, Júlio, há uma equação. Na verdade, ela é uma inequação, porque ela passa a ser totalmente instável, né? Certo, Break? Concordo, Grisa. E até fazendo um comentário sobre interferência, às vezes a quantidade de informação também se torna uma interferência no nosso dia a dia. É tanto conteúdo que surge, tanta metodologia que surge, que às vezes a gente tem que também aprender a lidar com esse conhecimento, né? E de que forma que a gente torna ele de fato um conhecimento, né, aplicado. Eu já tive diversas situações assim que, vou pegar lá um profissional que é obcecado por conhecimento, por informação, faz 20 cursos e cada curso tem uma filosofia, um conceito, uma dinâmica, e aí toda hora um curso bate de frente com o outro, né? A teoria de um bate com a do outro e não aplica nada, né? Ou tá sempre tudo errado. Então, tipo, tá, muda. Não, agora não, isso tá errado, muda. Não, depois não, muda. Não, depois muda. Tá, mas e o resultado? Tipo, eu aprendo desaprendendo, né? Então, até com isso a gente tem que cuidar, né? A quantidade de informação que a gente tem, a facilidade com que a gente tem acesso a isso também se torna uma interferência hoje no dia a dia, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, de fato, aplicar isso para, de fato, ser um conhecimento. Né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Falando ainda dentro do nosso quadro replay aí, já apareceu aqui em episódios anteriores gente falando sobre profissionais de outras áreas, até profissionais sênior, que estão migrando para o mundo da tecnologia em virtude dessas oportunidades. Tá atrativo você ser hoje um profissional da área de tecnologia em termos de remuneração, de perspectiva, então, e as empresas até estão patrocinando isso, estão buscando, né, de alguma forma, requalificar pessoas que, nesse exemplo aí, quem quiser acessar os nossos episódios anteriores aí vai poder ver, foi, se eu não me engano, no primeiro episódio que foi mencionado isso, de uma empresa que tem um projeto de capacitar pessoas que já têm experiência em outros setores. Então, aquele cara que tem, às vezes, 15 anos de experiência na área contábil, na área de segurança, na área de, enfim, outras áreas, né? E que agora estão fazendo os seus primeiros cursos na área de desenvolvimento, programação. E a minha pergunta para você, Brick, e Grisa, né, para vocês dois vocês acreditam que quem está ouvindo esse podcast, eventualmente, que não é da área de tecnologia ou de desenvolvimento propriamente dito, já tem experiência numa outra área, vai ser fácil? É mais fácil para quem já aprendeu alguma área de negócio do que para um jovem que está começando? É mais difícil? Vocês já conviveram com alguém que passou por essa transformação? Vocês têm alguma história? Eu queria ouvir um pouquinho aí, começando pelo Brick. Claro. Eu acho que é um movimento natural, né, das pessoas estar querendo fazer essa transição de carreira. A gente acompanha isso no nosso dia a dia. Né? A gente tem, inclusive, eu estou vestindo a camiseta aqui, fazer um jabazinho aqui, o Prepara Dev, que é um programa da CELVET para formação de desenvolvedores, em que a gente dá espaço também para pessoas que estão querendo migrar de área. Eu não acho que exatamente é um processo fácil, tá? Porque eu até conversando com amigos, assim, né?
sobre o tema de falta de mão de obra e da geração dessa mão de obra, e eu não acredito, né, pelo menos assim, pela minha experiência, que não adianta só sair criando cursos na universidade, né? Eu não acho que é só isso. Tem uma questão de aptidão também, tem uma questão de habilidade para poder de fato, se desenvolver tecnicamente na área de desenvolvimento de software, né? Exige um raciocínio lógico muito bom, né? Talvez pessoas que tenham mais facilidade com matemática, com mais facilidades com essa parte de lógica, talvez tenham mais facilidade em migrar. A oportunidade, ela está aí, vai, claro, depender um pouco do empenho, né? Um pouco daquela fórmula que o Grisa comentou ali, né? Do empenho da pessoa em migrar, principalmente para a área, para função de desenvolvedor de software. Porém, a tecnologia cresce, ela cresce por completo. Então, a gente tem outras funções que também demandam, né? Funções de gestão de produto, funções de analista de testes, funções de analistas de negócio. Então, existem algumas frentes em que o conhecimento de negócio por si só já pode ser um benefício, né? Por exemplo, eu tenho um amplo conhecimento em direito tributário. Eu posso atuar como gerente de produto em uma empresa de tecnologia que oferece algum produto para esse mercado, né? Então, eu vou ter uma facilidade para entrar, não necessariamente numa área técnica em si, mas entrar no mercado de tecnologia e poder atuar no mercado de tecnologia, né? Então, a gente vê esse movimento também acontecendo bastante, né? Da pessoa ter o conhecimento de negócio e, com isso, poder ingressar em alguma empresa de software que atua para aquele mercado, que atua para aquele segmento, né? Quando a gente fala de desenvolvedor em si, que é onde há a maior carência, aí eu entendo que não é tão simples assim essa migração, por mais que ela acontece e a gente dá espaço, as empresas têm dado espaço, né? Mas a minha opinião é que não é tão simples assim migrar para uma área mais técnica, porém, inserir no mercado de tecnologia, acho que tem várias formas, várias opções aí, né? Deixa eu passar a bola para o Gris aqui, ó. Só que eu quero fazer uma pergunta diferente para o Gris agora. Eu estou constatando aí no mercado que a hora de desenvolvimento, né, a remuneração do profissional de desenvolvimento está ficando tão alta que virou uma grande oportunidade de negócio desenvolver tecnologias para diminuir a necessidade de alguém programar. E a gente está ouvindo muito falar dessa nova onda de no-code, low-code. Grisa, vai rolar isso aí, cara? Você acha que cada vez mais vai precisar saber programar menos para produzir software? O que tu acha disso? Júlio, tem tudo a ver, sim. A gente está evoluindo, a gente está progredindo e o mundo inteiro exige que a gente faça as coisas complexas simples, né? Eu digo que basta você torná-la simples, não precisa transformar, né? Se você tornar o complexo simples, tá? Vai mudar completamente o contexto. O no-code é uma realidade, né? A gente sempre buscou isso no passado, porque o Break colocou muito bem aí. Não são todas as pessoas que têm habilidades, né? Apesar de que nós usamos apenas 5% do cérebro, né? Nós temos ainda 95% para explorar como fazê-lo. E a gente utiliza 5% do cérebro com bilhões de informações todos os dias, né? Então, eu diria para você que sim, nós vamos encarar uma próxima onda do no-code, né? Onde os fabricantes de framework, né, que no passado criavam frameworks proprietários, né, e ainda criam, eles vão passar para uma tecnologia de completa simplicidade. O que vai ser necessário, no meu ponto de vista, de habilidades, né? Pessoas que queiram resolver problemas, né? E aí vai ser a grande busca, né? E a tecnologia não será impeditivo para essas pessoas resolverem esses problemas. Então, você vai caminhar, né, para um arrastar, levar,
né? E não terá idade, né? Nós podemos pegar, por exemplo, um contador, né, de 15, 20 anos, que nunca desenvolveu um software, mas que ele conhece completamente como fazer essas regras de negócio. E nós de tecnologia vamos trabalhar para oportunizar a ele uma experiência desse tipo, e não uma experiência complexa, né, que depende muito de uma lógica, que depende de habilidades que eu diria, confesso para vocês, né, desenvolver um programa para se tornar uma tela é coisa de outro mundo. Você chega no desenvolvedor, no engenheiro, e pergunta para ele: legal, entendi, mas por que você não faz por ali? Ele fala para você: é possível fazer por ali também. E é possível fazer de outras 10 maneiras também, né? E aí não acaba não tendo limites. E quem se destaca, né? Quem se destaca no passado era quem escrevia o software mais limpo. Quem se destaca hoje é quem escreve um software com baixo custo, porque vai consumir. Para mim, o que Nicolas Kerr falou há 10, 15 anos atrás, né, que tecnologia será apenas como água encanada e energia elétrica, eu aguardo os próximos eventos, porque está muito próximo disso, né? E o mito do desenvolvimento, o mito da ciência de dados, o mito de você ter um cara focado só em escrever um código, né, vai ser substituído, né, por outras funções desses caras também, mas será subitamente muito mais fácil, né, criar. Hoje, por exemplo, vocês assistem, por exemplo, a criação de um site, de um e-commerce em 10 minutos, né, através de um no-code chamado WordPress. Todo mundo fala, mas WordPress é para criar site, né? Mas vai um pouquinho mais a fundo, vocês vão ver outras tecnologias que criam regras de negócio robusta por trás, muito robusta, a ponto, né, de nós podermos acrescentar a esse desenvolvedor de software outras habilidades e utilizar esse cérebro rico dele para criar mais negócio, né? Essa é a minha visão, né, contribuindo para a colocação do Break, aonde ele coloca que são pessoas que têm dons e que não é fácil, né, mas que a esteira está se desludando, a esteira está se preparando, né? Afinal, quem lembra de ter viajado num avião analógico, né, com painéis que não são digitais? Hoje ninguém quer mais. Ninguém vai mais, né? É uma questão de risco. E eu acredito que os 67 dias que esses astronautas ficaram no espaço, seguramente não foi escrevendo um código, né? Não da forma convencional que a gente faz hoje. Então, sim, haverão outras formas que privilegiam esse ser, né, que conhece tanto de negócio, de regras, enfim, e que mudam toda hora, como o Break falou, né? Muito bom, professor Grisa. Bom, e para você que está assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo em alguma das plataformas de streaming, eu quero agradecer já a presença de você por aqui. Quero pedir que você se inscreva no nosso canal para ser avisado dos próximos episódios. Esse é o 7º episódio do Podizagem e tem outros 6 para você acompanhar lá no nosso canal, tá bom? E seguindo o nosso tema de hoje aqui, que é a estruturação do pilar de conhecimento em empresa de software, nós vamos para um outro quadro do Podizagem de hoje, que é o tiro no pé. Eu quero pedir a vinheta para o nosso quadro. O tema de hoje ele é um tema, a meu ver, bastante amplo, né? Quando a gente fala em estruturação do pilar de conhecimento, não necessariamente a gente está falando de uma universidade corporativa, de uma plataforma de LMS, de alguma coisa nesse sentido. A gente está falando de conhecimento, né? E toda empresa, no caso de uma empresa de software, tem muito conhecimento, né? E basicamente esse conhecimento está na cabeça dos seus colaboradores, dos seus desenvolvedores, dos seus geradores de negócio. E eu quero
nesse quadro, largar uma pergunta aqui para vocês, nossos convidados, inclusive para o Júlio, né, que é o nosso apresentador de hoje, mas é um especialista no assunto. E a pergunta é a seguinte, né? Qual é o principal desafio para estruturar o pilar de conhecimento numa empresa de software hoje? Júlio, começa com você. Na sua Olha, opinião, qual é o principal desafio? Eu não quero dar minha opinião sobre esse assunto antes de ouvir o Brick e o Gris. Eu só vou soltar uma frase que eu tenho ouvido assim ao longo dos anos, né, quando a gente começa um projeto de estruturar isso dentro de uma empresa de software, e a gente chega na área de desenvolvimento, com os especialistas da área de desenvolvimento. É uma frase que as pessoas não falam, mas o que elas falam meio que essa frase resume muitas das coisas que a gente ouve. Que conhecimento é poder, e se eu compartilhar o meu conhecimento, eu posso perder meu poder. O que vocês acham dessa constatação que eu não ouço isso verbalizado das pessoas, mas as atitudes dão a entender que tem um pouco desse medo de compartilhar, achando que pode se perder o poder, porque a história dessas pessoas, muitas empresas, as pessoas crescem porque elas são as únicas que sabem um produto, que elas conhecem um processo, e a empresa fica dependente delas, e elas acham que se elas compartilharem esse conhecimento, elas podem perder esse fato de serem quase que imprescindíveis aí. O que você acha disso, Brick? De fato, Júlio, existe um pouco desse sentimento, tá? Mas na minha experiência, assim, isso cada vez se tem menos, tá? As pessoas estão começando a entender que também não vale muito a pena reter o conhecimento todo para ela. Isso também traz um certo tipo de prejuízo, né? Vamos botar o seguinte contexto: eu tenho lá um software que só uma pessoa tem conhecimento e ele, né, fica indisponível e essa pessoa está de férias, né? E aí? Tem que tirar ela de férias para atuar ali naquela demanda, né? Então as pessoas aos poucos elas começam a perceber que também não é muito interessante e que quando elas compartilham elas também adquirem outros conhecimentos, né? Mas existe, tá? De fato um pouco desse sentimento ele existe e a gente até na Selbet, a gente por diversas vezes a gente pratica ações e dinâmicas para quebrar ao máximo esse tipo para não deixar nem surgir, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, eu acho que as empresas hoje já não podem mais ter essa dependência, né, de alguém em especial, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que adotar estratégias, processos que privilegiem o compartilhamento desse conhecimento, né, para que ele a gente nem gere, digamos assim, essa dor, vamos falar dessa forma, assim, né? Cada vez mais a gente tem que ter esse conhecimento compartilhado dentro do time. E uma estratégia que a gente usa é tentando mostrar, digamos assim, os pontos negativos, né, de esse conhecimento estar concentrado e os pontos positivos desse conhecimento tá sendo compartilhado entre mais pessoas, né? Mas eu acho que o grande desafio e talvez a grande objetivo que as empresas teriam que ter é não deixar nem surgir isso, né? Eu acho que é travou a língua aqui. Favorecer a um ambiente de amplo compartilhamento de ideias, de conhecimento, porque ao eu ensinar alguém, eu aprendo. E quando a gente promove esse tipo de ações, e as pessoas começam a perceber isso, elas começam a gostar, né? Gostar de compartilhar conhecimento, gostar de tal. Acho que é um desafio, vejo menos, né? Mas sim, acho que é um desafio diário que a gente vive. Ô, Brick, deixa eu emendar a pergunta para você, aproveitando a tua fala. Nessas ações estratégicas, teve alguma ação que foi um tiro no pé? Alguma situação corporativa, ou dessas ações, ou alguma outra ação que você participou, coordenou, liderou, enfim, que foi um tiro no pé que você pensou, cara, vou fazer isso aqui que vai dar certo e não deu certo? Boa pergunta. Não lembro.
Talvez o grande tiro no pé que a gente sofreu até recente foi esse conhecimento individualizado, assim, em alguém, em alguma pessoa, né? Meus cachorros estão latindo, então já peço desculpas que Faz parte. tem chance de estar saindo no áudio. Mas a gente, por diversas vezes, a gente se põe, a gente se colocou num dilema, assim, né? Por exemplo, eu estou diante de um desafio, diante de um problema, e eu sei que tem um profissional, o profissional A, que lida muito bem com aquele desafio, lida muito bem com aquele problema, e ele vai resolver mais rápido aquele problema. E aí eu direciono, toda vez que surge aquele problema, eu direciono para aquela pessoa. Eu sei que o profissional A vai resolver mais rápido do que o profissional B. Só que ali eu vou gerando uma dependência do profissional A para com o problema A. E aí é o grande tiro no pé, porque daí agora que o mercado aqueceu e o turnover automaticamente aumenta também mais, porque as pessoas estão atrás dessas oportunidades que o mercado está criando, eu começo a sofrer por essa dependência que eu criei lá atrás, achando que era bom, porque ele resolve mais rápido, então é a melhor estratégia para mim. Talvez esse seja um tiro no pé, não exatamente numa estratégia ali de compartilhar, mas como uma dor ali, justamente por não ter feito isso, né? Esse é um baita de um tiro no pé recorrente em empresa de software, porque você se torna refém, né, desse profissional, né? A hora que ele descobrir que ele é tão importante para a empresa, é o cara que vai te colocar numa sinuca de bico, né? Legal, Brick. Obrigado pelo compartilhamento com a gente. Júlio. Deixa eu perguntar pro Grisa. Eu falei uma frase de efeito ali pro Brick, né, que ele desenvolveu ali em cima, mas tem uma outra característica nesse mundo de tecnologia que eu vejo de forma recorrente também, que é, resumo também uma frase: eu apanhei para aprender, né? Agora eu vou bater para ensinar. Tu já viu isso alguma vez, Grisa? Já presenciou isso alguma vez? Como é que se enxerga isso? Olha, gente, já existiu o ábaco, já existiu a calculadora manual, já existiu a 12C, né? E agora não existe mais, né? Esses espaços, né, de aprender batendo ou ensinar batendo, eles têm os dias contados, né? As gerações que estão vindo hoje são gerações que aprendem de forma natural, né? O que a gente chama de linguagem natural, né? Elas vão prototipando, errando, fazendo, prototipando. O que nós falávamos que era um erro, né? Não, pode, e fazíamos apologia ao erro, né? Do tipo, não, bate aí porque você já apanhou muito para aprender. A apologia ao erro está sendo substituída pela prototipagem, né? E não há erro, né? Só existe você prototipar mais vezes, mais rápido, né? E encontrar os problemas dentro de casa. Então tem os dias contados, né? Tem o tempo contado para a gente não utilizar mais esse tipo de abordagem, né? As gerações mudam isso, né? As gerações que vêm, elas vêm atropelando conceitos antigos, né? Mas nós, que somos da geração Baby Boomer, geração Y, até mesmo a geração X, a gente tem que dar espaço para esse novo tipo de abordagem. E fazer esse novo tipo de abordagem, não usar o poder, né, Júlio? Você falou ali que eu tenho poder, né? E isso não cabe mais, né? As novas gerações estão acabando com isso, graças a Deus. Por quê? Porque elas compartilham desde cedo, né? Desde muito cedo elas aprendem. Nós, né, que somos pais e que somos avós, nós já educamos essa geração para que ela não faça isso, certo? Mas tem um tempo, né? O poder não pode estar mais mandando nisso. Eu gosto muito de exemplos, né? Mas exemplo não é poder. Então, em algumas empresas, é legal ter o super-homem, né? Com superpoderes, mas para que ele sirva de exemplo, não que ele use esses superpoderes
para tornar alguma coisa prisioneira dele, né? Não vai funcionar, né? Pô, se ele for super-homem, ele vai ter visão de raio-x, vai ter força infinita e tal. Mas se ele for o Batman, ele vai ser rico, só, mas não vai ter superpoderes. E essa riqueza vai acabar, né? E aonde acaba? O nascimento de uma nova geração que vem atropelando, né, tudo. Uma geração nova que fala em gestão compassiva. Uma geração nova de 16, 17, 18 anos que está gerindo outras pessoas e outra geração não por empatia, né? E a gente sempre falou aqui no mundo corporativo, que ter empatia, né? E aí você vai aprender sobre empatia, é aquele ditado, né? Tipo, empatia, você tem que sentir o problema do outro, mas não pode se jogar com ele no precipício. Não, 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 tá errado. Você tem que ir junto. Você tem que experimentar o dissabor junto. Você tem que mergulhar em águas profundas junto, né? Porque daí você transforma a empatia em quê? Em compaixão, né? E a gestão compassiva, Júlio, ela vai demolir o poder, ela vai demolir a ignorância por ter informação e não compartilhar, né? Isso é muito legal, porque vocês podem ver que essa geração nova, ela está sendo drivada por esse tipo de liderança. Por exemplo, você pode ler o João Paulo Pacífico, né, que é um menino comparado à geração corporativa, tem empresas sensacionais, e ele, através de um dos livros dele, que eu vou ler aqui para vocês, Seja Líder como o Mundo Precisa, certo? E aí você vai devorar essas crenças, né? Que é ter o poder, né? Que é ser super-homem, que é se manter na empresa por deter a informação. Não vai valer mais nada. Mas deixa eu falar para vocês, ser um super-homem, né? E ser um exemplo é fundamental, tem que ter, mas não pode deter o poder com relação a isso. É bom se espelhar, né? Eu gostaria de me espelhar no Batman e ser rico, né? Eu não precisaria ter visão de raio-x nem tudo mais. Ser rico já bastaria. Brick, deixa eu perguntar para você aí se hoje, né, na tua experiência, na tua carreira, né, com tudo que você já vivenciou nessa área de tecnologia, você aconselharia, né, eu queria já indo já para nossos finalmente aqui, você aconselharia um profissional, uma pessoa que está decidindo por uma carreira nesse momento, né, e ela está avaliando tecnologia como uma possibilidade. O que você acha que faz mais sentido? O que você tem visto? Qual que é a tua opinião? Faz mais sentido ele ir para uma graduação de 4 anos, 3 anos? Ou faz mais sentido ele entrar num programa de curta duração, como esse que você mencionou, da própria Selbet, ou programas aí que algumas entidades têm aberto ao público de forma gratuita também, para formar e se colocar no mercado mais rapidamente? Qual seria a tua recomendação nesse aspecto aí? Eu acho que eu vou um pouco na linha que o Grisa defendeu da tentativa e erro, né? Eu acho que para quem está querendo testar esse mercado, tem muita opção aí, cursos de pequena duração, né? A gente vive a era do vídeo de 30 segundos, já é muito, né? Agora é 15 segundos, daqui a pouco vai ser vídeo de 5 segundos, né? Ninguém mais tem paciência para nada, né? E é essa geração aí que o Grisa comentou, né? Então eu acho que eu adotaria uma estratégia de buscar cursos de menor duração, até para testar, né? Como eu falei, existem muitas possibilidades no mundo de tecnologia, né? Não só exatamente a função de desenvolvedor, engenheiro de software, né? Existem outras. Eu aconselharia a testar, né? A qual se agrada mais, qual tem mais, né? Realmente te faz feliz ali, né? Realmente te motiva a estar todo dia trabalhando, para daí sim ingressar talvez em alguma faculdade. Ela, claro, vai te dar uma visão ali mais holística, vai te abrir ali novos horizontes,
mas vai exigir de ti uma dedicação de 4, 5, 6 anos, e no mundo da tecnologia isso é uma eternidade no contexto de mudança, né? Tipo, se eu esperar 4 anos para daí fazer acontecer no mundo da tecnologia, já mudou tudo, né? Então, teria que testar mais rápido para aprender mais rápido, né? Talvez esse é o desafio também eu gosto muito da filosofia do errar rápido, né? O mais difícil é aprender com erro, né? Eu vejo muito as organizações falhar nesse sentido, né? Só fazendo um complemento ali ao comentário do Grisa, né? Eu acho que realmente essa é a tendência, né? Favorecer o erro, mas onde a gente falha normalmente é não aprender com aquele erro. Da mesma forma, vai para a nossa vida, né? Vai para a nossa carreira. Eu acho que a gente tem que buscar cursos ali que gerem esse aprendizado com mais velocidade para a gente poder, aí sim, quem sabe, né? Buscar. A gente está vendo muito movimento de cursos em que você monta a sua grade, né? Acho que a tendência é essa, né? Cada vez mais a gente customizar aí a graduação, a pós-graduação, porque as possibilidades são muitas, né? A gente não pode esperar, né? Talvez a minha grande dica é essa, assim, acho 4 anos já vai ter mudado tanto que já está tarde, vamos dizer assim, né? Então tem que buscar alguma alternativa aí de mais curto prazo. Grisa, quer contribuir aí com essa resposta? A customerização, né, bateu no conhecimento, né? Eu escolho o que eu quero fazer, aonde eu quero fazer, ou seja, a gente quebrou as barreiras, né? E está cada vez mais quebrando as barreiras. Por que existe o MEC que tem que dizer que você tem? Tudo bem, a escola fundamental é legal, mas até aí a gente está se questionando, né? A gente volta de novo naquele como estamos preparando os nossos viajantes do espaço? GIS ainda? Né? Sim, ainda estamos, né? Eu recentemente fiz um trabalho sobre Lego Serious Play, né? A Lego é uma das empresas mais prestigiadas do mundo, ela já quebrou por dezenas de vezes, se reinventou, e agora ela criou o Lego Education, né? Que é uma forma de você educar as suas crianças com entretenimento e com lazer, né? Aonde as crianças constroem o seu próprio aprendizado. Então, isso está invadindo também o mundo empresarial. Quem não quer fazer um treinamento ou fazer um aprendizado construindo Lego, né? Então, realmente 4 anos não dá, né? E pacotes, né? Coisas empacotadas não desce mais, né? E cada vez mais nós temos urgência de mais coisas granularizadas, né? Unitizada, para que a gente possa formar o nosso conhecimento e atender. Afinal, o mundo demanda de tudo, né? À noite eu sou Uber, ao meio-dia eu toco música, às 3 da tarde eu tenho uma reunião com o cliente, e eu também faço site. Ou seja, durante o dia eu posso ser 4 coisas ao mesmo tempo, né? Por que eu vou trabalhar para um só, se eu posso trabalhar para vários, né? E aí vem aquela máxima, né? Eu ajudo, eu observo e eu aprendo. Eu aprendo com os acertos, que é muito fácil, né? Mas aprender com os erros é difícil. Ninguém hoje está preparado, né, para o feedback negativo, né? Ninguém está preparado para se modificar, né? E aí vem também aquela máxima, né, que a gente está enfrentando agora, né? O ser inteligente não é aquele que mantém a ideia, né? É aquele que muda de ideia rapidamente, né? Que não tem mais apreço por a sua ideia, né? Ele tem apreço pelo contexto, né? Ele tem apreço pelo resultado, ele tem apreço pelo time, né? E ele tem que saber subordinar o seu próprio interesse, né? Graças a Deus isso está mudando lentamente, mas a gente já vê sinais, né, de que as pessoas da nova geração estão cedendo a uma ideia minimamente mais consciente do que a que ele coloca, né? É uma geração mais aberta, né? A geração mais fechada,
ela não consegue enxergar o compreender do outro, né? Ela enxerga a sua extensão e ela não vê um palmo na frente dos olhos, né? Eu acho que essa é a diferença que vai trazer mais conhecimento, né? Mais compartilhar. E aí, de novo, né? Nós somos trabalhadores do conhecimento. Como nós não vamos fazer conhecimento? Como nós não vamos distribuir conhecimento? Nós de tecnologia precisamos fazer isso cada vez mais, né? Excelente. Tem um amigo nosso que fala muito isso, né? Excelente. E realmente o Podizagem de hoje, muitas coisas para a gente debater, discutir, levar para reflexão, né? Com relação à estruturação do conhecimento, né? Estou entendendo com toda essa discussão aqui que, de fato, a estruturação do pilar de conhecimento é vital não só para empresas de tecnologia, mas para qualquer empresa que tenha o objetivo de se manter viva a longo prazo, né? E você, nosso espectador, nosso ouvinte do Podizagem, nós queremos agradecer por você ter estado conosco até agora aqui e queremos pedir novamente que você se inscreva no nosso canal para acompanhar os demais episódios. Eu quero agradecer aos nossos convidados de hoje. Chegamos ao final, a hora voou. Rafael Brick, Sérgio Grisa, obrigado pela presença de vocês. Eu quero deixar aqui 20 segundos para cada um para as considerações finais. Rafael, por favor. Primeiro, né, agradecer novamente, Renan, Júlio, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com o pessoal aqui no Podizagem. Foi muito bacana, realmente um bate-papo aí voou, né? Passou muito rápido aí, já estamos aí com mais de 1 hora aí de Exatamente. podcast. Foi uma conversa muito bacana e realmente só agradecer. E a mensagem final é: vamos compartilhar conhecimento e não parar de aprender nunca, né? Acho que a gente precisa aí se desenvolver constantemente. Obrigado aí, pessoal. Obrigado a todos aí que nos acompanharam aí também. Perfeito. Rafael Brick, que é coordenador de desenvolvimento de sistemas da Selbet. Professor Grisa, muito obrigado por ter participado e aceitado nosso convite. Pois então, se eu pudesse deixar uma mensagem mais longa que 20 segundos, a gente ficaria 2 dias falando sobre a apologia do erro e a apologia da prototipagem, é algo bem interessante. Mas eu queria conscientizar todo mundo que nós não estamos falando de uma simples mudança, né? Nós estamos falando de um câmbio geral de eras, né? E temos que nos preparar para isso. A primeira preparação para isso é, é você estar aberto, né? Coração aberto, mente aberta e uma coisa muito importante que é vontade aberta. Temos que ter vontade, né? Se a gente não demonstrar essas 3 aberturas, a gente não passa para a próxima fase. E game é isso, né? Se você não passar para a próxima fase, né, você vai ter um game over. Então, minha recomendação para a galera é mente aberta, coração aberto e vontade aberta. E aí você vai passar para a próxima fase, senão não vai. Muito bom. Obrigado, Sérgio Grisa, ele que é especialista em produtos de software. Quero agradecer também ao nosso querido Júlio Cunha pela condução do bate-papo de hoje, a Camila Cubo, que foi a nossa produtora aqui no dia de hoje. Obrigado, Camila. Obrigado, Júlio. E vamos caminhando para o final, né? Se você gostou, né? Não esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal, tá bom? Na próxima semana, ou daqui a uns dias, ou no nosso canal, você estará ouvindo mais um episódio do Podizagem. Um grande abraço e até o próximo Escambo de Ideias, essa série do Podizagem que compartilha histórias de vida e histórias do mundo corporativo, tá bom? Um grande abraço, até mais.